Se você clicou nesse vídeo, é porque você é um seguidor aqui das antigas que está buscando uma resposta do porquê a Jéssica não faz mais medicina na Argentina. E eu sei que eu tô devendo pra vocês essa resposta há muito tempo mesmo. Mas olha, eu vou ser bem sincera com vocês nesse vídeo, bem humana. Eu vou abrir muitas das minhas dores passadas, um pouco da minha história e também vou contar um pouco do que vai acontecer agora, sabe, na minha vida, que eu estou começando a traçar um novo rumo com mais clareza. E assim, eu tenho muita dificuldade de compartilhar, até mesmo para as pessoas próximas de mim, coisas que estão acontecendo quando ainda dói muito, quando ainda toca lá no fundo e tem uma ferida que tá sangrando. Então eu não consegui falar sobre esse assunto por um bom tempo, porque ainda doía muito, ainda tava me machucando, ainda tava fresco, então eu estava cuidando da minha pessoa, buscando um novo rumo. Enfim, vocês vão entender tudo com esse vídeo agora. Eu vou separar esse vídeo em 3 partes, tá? Pra localizar vocês certinho na história e na cronologia de tudo isso. A primeira é quando eu cheguei na Argentina, um pouco da minha vida, como que foi lá. A segunda é por que eu desisti, e a terceira é sobre a pós-desistência. Eu cheguei na Argentina em 2020, isso. Lá em janeiro de 2020. Eu trabalhei em 2019 por um ano inteiro junto com o Renan, meu namorado, para juntarmos dinheiro para conseguir ir para a Argentina. A gente comprou mala, a gente comprou passagem, pagamos agência, pagamos tudo que precisava, gastamos muito dinheiro, juntamos muito dinheiro. E nós tínhamos feito um acordo com os nossos pais, que se a gente arcasse com toda essa grana que era para poder se estabilizar lá, eles iriam ajudar a gente a se manter dentro do possível. A gente já tinha organizado quanto que poderia do lado do Renan, quanto poderia do meu lado, e a gente ia estudar na UBA, que é a Universidade Pública de Buenos Aires. Pisei o pé na Argentina, 2 meses depois começou a pandemia. Ninguém estava esperando por isso. A pandemia em Buenos Aires, pelo que eu converso com as pessoas aqui no Brasil, não foi a mesma que o pessoal conhece aqui. As coisas fecharam mesmo, tinha helicóptero vagando pela cidade pra ver se não tinha gente andando por aí. Saía no jornal que se você saísse sem autorização do governo você seria preso e teria que pagar uma multa. Então era aterrorizante, gente, foi aterrorizante. E não foi 1 mês, 2 meses, 6 meses, foi 1 ano assim. E nisso eu tentei fazer online o CBC, que é o curso de ingresso da Universidade Pública de Buenos Aires. Eu comecei indo bem, mas eu me desmoronei, gente. O ano da pandemia foi o ano que levou a minha saúde mental no poço. Muita ansiedade, muita angústia. Eu comecei ali a desenvolver o meu transtorno de ansiedade generalizada. Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu era muito nova, eu tinha 19 anos. Não, tinha acabado de fazer 20 anos, porque eu faço sempre no final do ano. Então eu tinha acabado de fazer 20 anos. Morando em outro país, longe da minha família, no meio de uma pandemia. Morando com o meu namorado, pela primeira vez a gente estava tendo essa experiência de morar juntos mesmo. Então foi um boom de acontecimentos muito fortes. Hoje, sabe, depois de anos de terapia, entendendo tudo que aconteceu comigo, da onde veio esse transtorno que eu vivo hoje, não é só dessa fase, também é sobre a minha história de criança. Coisas que aconteceram comigo da minha infância, traumas, mas esse momento da minha vida foi o maior gatilho, é isso que eu posso dizer. Daí pra frente, eu comecei a lutar muito com a ansiedade de uma forma pesada. Durante esse período, eu acabei percebendo que valia a pena eu dar uma pausa, sabe, nos estudos EAD, esperar a pandemia acabar pra poder conseguir entrar na faculdade presencial, porque era o que naquele momento parecia a solução para as minhas crises de ansiedade, a minha dificuldade para estudar, manter uma rotina. Eu confesso para vocês que eu tenho um apagão muito grande na minha cabeça sobre a época da pandemia, porque foi tão traumático que a minha mente foi deletando muita coisa para poder me preservar. E a nossa mente tem esses mecanismos mesmo. Grandes traumas muitas vezes geram esse apagão de memória, porque é uma maneira do nosso cérebro nos proteger. Então eu não tenho como dizer dados específicos de coisas detalhadas, eu só sei que foi muito sofrido. E eu decidi parar os estudos e esperar a pandemia acabar. Quando a pandemia acabou, aí eu tenho melhores memórias, que eu entrei numa universidade particular. Eu tive essa oportunidade financeira. Minha mãe falou: olha, Jéssica, já que você ficou aí na pandemia, travada, eu sei que foi difícil pra você. Eu não voltei pro Brasil na pandemia, eu fiquei 3 anos lá na Argentina sem nunca voltar pra ver a minha família. E nisso ela falou:
vai para uma universidade particular, porque talvez você vai ter mais familiaridade com o método de ensino, talvez você vai conseguir fluir melhor. Beleza, apareceu essa oportunidade, eu fui. Eu fui para a Universidade de Barcelona, que é uma boa universidade. Só que eu peguei o curso de ingresso de verão, porque lá funciona assim: para você entrar na faculdade, você tem que fazer esse curso de ingresso. Tem a oportunidade de 1 ano e a oportunidade de você fazer em 6 meses. E aí, eles criaram essa oportunidade de fazer em 1 mês e meio. Pra quem quiser entrar logo assim, de cara, ó, vou tentar, vou me arriscar aí nesse 1 mês e meio, vai que eu consigo passar e entro logo. Se não, vai no de 6 meses ou de 1 ano. Eu acredito que é isso. Eu espero estar falando as coisas certas, porque eu já não tenho tanta memória dos detalhes sobre esse assunto. Eu acredito que é isso mesmo, tá? Se eu tiver falado alguma coisa errada, podem me corrigir aqui nos comentários com muito amor e carinho, que está tudo bem. Beleza. Só que eu recebi muito conselho das pessoas assim: ah, é sempre a mesma coisa, estuda desse jeito, sempre cai as mesmas questões, não, o mesmo padrão de questão e tal. E eu fui estudando muito pelo padrão passado. Quando eu fui fazer a prova, tava totalmente diferente. Eu lembro que muita gente, né, nesse ano falou isso: que curso de ingresso é esse? Tá totalmente diferente dos anos passados. Sem falar que era um dia de aula, era conteúdo de mais ou menos 2 semanas do curso de 6 meses. Então assim, a gente via um boom de informação. E eu confesso que naquele momento, eu não estava preparada. Eu não estava preparada para aquele boom de informação. Que eles sabem que é impossível você estudar tudo, né? Então você tem que estudar com estratégia sobre o que cai, mas por algum motivo não foi, sabe? Não foi o padrão dos anos passados. Eu também não quero me estender muito sobre esse assunto. Depois disso, eu fui para uma outra universidade, que é a UAI. Eu gostei muito dessa universidade, ela tem um método mais parecido com a do Brasil. Foi a universidade que eu mais me senti próxima, assim, dos professores, do método de ensino, mas mesmo assim eu tive dificuldade, como qualquer aluno, penei bastante. Só que chegou um momento que tava muito difícil permanecer na Argentina por alguns motivos. Primeiro, financeiramente, e a gente vai voltar nesse assunto, e também a distância da minha família. Nos anos que a gente esteve na Argentina, houve muitas perdas familiares, do meu lado e do lado do Renan. Nós perdemos pessoas importantes. E em 2023, a minha mãe perdeu o marido dela. E a minha avó sofreu um acidente e quebrou o fêmur. Um acidente doméstico mesmo, ela andando e a perna virou, o fêmur quebrou e fez uma fratura exposta. Só que a minha avó, ela já é de idade, ela já é uma senhora mesmo, que já tem um pouco de dificuldade de se locomover e tal, fazer as coisas sozinha. E nisso a recuperação disso foi terrível, gente, 1 ano inteiro dela sofrendo. Quando eles fizeram a cirurgia, o osso já estava tão frágil que ela acabou quebrando de novo na cirurgia. Só que tiveram que importar uma peça fora do Brasil para poder conseguir colocar no osso. Graças ao SUS, tudo isso foi de graça. Eu amo o SUS, por isso e por vários motivos. Também o tratamento do marido da minha mãe que morreu foi todo pelo SUS, tudo de graça. E assim, pra fazer essa segunda cirurgia, ela precisava estar mais forte, né? Só que ela acabou pegando uma infecção. E foi ali que eu quase perdi a minha avó. Assim, quase todo mundo perdeu ela. A infecção foi agravando, agravando, e ela teve um choque séptico. Os órgãos começaram a parar por causa da infecção. Ela ficou por um fio, por um fio. E nisso eu tô lá na faculdade. Isso não foi de uma semana pra outra não, gente. Foram meses nesse processo, nessa angústia. E o meu padrasto, antes dela sofrer esse acidente, tinha acabado de morrer. Então foi 1 ano inteiro do meu padrasto doente, a minha mãe tendo que cuidar dele, sofrendo, eu vendo como estava afetando meu irmão, afetando minha mãe, afetando minha família. Depois ele morre e a minha avó sofre esse acidente e fica meses com ela mal, precisando fazer cirurgia. Depois ela pega uma infecção, ela entrou em coma e apagou por 1 semana. A gente achava que ela não ia acordar mais. E eu lá, tentando estudar. Gente, tentando. Eu juro que eu tentava às vezes assim. Dias que eu sentava e falava assim: Jéssica, é pra você se desligar do mundo que tá acontecendo em volta de você e focar nisso aqui. Você tá aqui pra isso. Você não tá lá com eles, compartilhando da dor deles, podendo ajudar eles por causa desse objetivo. Então é hora de você sentar e focar.
E assim, eu fui seguindo por muito tempo, não foi à toa que eu fiquei todo esse tempo na Argentina, enquanto meu padrasto estava doente, depois da morte dele, eu não fui no funeral dele. Quando a minha avó sofreu um acidente, então eu segui por muito tempo, mas as coisas não fluíram, porque a minha saúde mental começou a piorar, e eu já estava fazendo tratamento por causa da ansiedade, e foram muitos gatilhos, e quando eu percebi, estava com depressão. Eu acho que essa é a primeira vez que eu falo. Eu já falei do TAG várias vezes, mas a depressão não, porque a depressão foi humilhante, assim, eu me senti humilhada, porque ela te joga lá no poço. No poço. E graças à minha psicóloga maravilhosa, que eu tenho carregado comigo até hoje, ela foi cuidando de mim, me ajudando a processar tudo isso e a continuar, sabe? Continuar. Eu comecei tratamento com remédio. E o remédio no começo não foi muito bem pra mim. Eu comecei a ficar uma pessoa muito apática, muito sem brilho. A vida começou a ficar meio preto e branco pra mim. E eu tava tendo muita dificuldade de fazer as coisas. Eu tava dormindo muito também. O remédio tava dando um reboot muito grande comigo. E aí? Estudar. Que você não estuda só na faculdade, você tem que estudar em casa. Então essas coisas foram assim, me puxando muito pra trás, e eu sempre querendo correr pra frente, sabe? Vamos lá, medicina é meu sonho, mas tanta coisa aconteceu na minha vida. Aí entrou um novo governo na Argentina. Quando o novo governo entrou, as coisas começaram a mudar drasticamente. Financeiramente falando, tudo começou a subir muito o preço, muito. Quando eu e Renan percebemos, a gente tava gastando rios de dinheiro na alimentação, rios de dinheiro no aluguel, e não tava sobrando nada. E começou a não sobrar mais, e depois começou a faltar. Porque o negócio era assim, antes sobrava dinheiro e a gente fazia as coisas, lazer, tal, comprava coisa, precisava roupa e tal, começou a não sobrar, mas pelo menos tava pagando as contas. Depois foi o quê? Não sobrar e faltar. Aí que o bicho pegou. Coisa de a gente ligar pra nossa família e falar, olha, a gente não tem dinheiro pra fazer compra. E depois que o marido da minha mãe morreu, financeiramente falando, a minha mãe passou por um choque muito grande. Desestabilizou a renda dela, ela teve que começar a trabalhar mais. Tem meu irmão ainda, entende? E, enfim, isso começou assim, ó, minha mãe tacando pra frente, sabe? Tacando pra frente. Eu sabia que tava muito difícil. Pra ela. A mãe do Renan também, a família do Renan também tava muito difícil pra ele. A gente sabia, mas eles não falavam. Mas a gente sabia. Ele sabia que tava difícil porque a gente começou a pedir mais dinheiro. E a minha mãe e a família do Renan não conseguia negar, porque eles sabiam que a gente estava passando dificuldade, não era luxo. Então eles começaram a abdicar de muitas coisas importantes pra eles, pra conseguir suprir as faltas que estavam acontecendo. E nisso chegou o período de renovação de aluguel. A dona do nosso aluguel, desde então, tinha falado conosco que ela iria renovar. Porém, o que aconteceu? Ela pediu o apartamento de volta. E a gente morava num apartamento muito bom, bem localizado e em um preço ótimo para o que estava acontecendo. Mesmo sendo caro para nós, ainda estava muito bom com o que estava acontecendo na cidade. Fomos procurar aluguel. Tava coisa de ingressar em um apartamento com todos os requisitos, quase 6, 7 mil reais. Como que a gente ia arrumar esse dinheiro? Entendeu? Como? Não tinha da onde sair mais barato a gente voltar pro Brasil. Sem falar que a gente tinha que arrumar esse dinheiro pra entrar num apartamento e ainda pagar a faculdade e sobreviver um mês lá. Não era só, tipo, tudo, entendeu? Era ainda todos esses outros gastos. No total saía milhões de dinheiro que a gente não tinha. Então eu e Renan buscamos a ideia de fazer a faculdade de medicina em outro lugar, nas províncias e tal, só que nós estávamos cansados de tudo isso que já tinha acontecido e também dessa coisa que a gente estava vendo nossa família sofrendo. Então a gente decidiu fazer o seguinte: vamos tentar voltar para o Brasil, mas sem desistir da faculdade. Vamos tentar uma transferência, porque existe essa possibilidade. Eu e Renan ficamos assim hiper focados com a transferência, estudamos loucamente por essa transferência. Fizemos a prova quando a gente voltou para o Brasil de férias e logo em seguida, depois de uns meses, nós passamos. Uhul, passamos, felicidade, Voltamos pro Brasil com essa vitória. Mas a vida, ela é imprevisível e ela vira a gente de cabeça para baixo, do avesso. A gente fez a transferência logo para a universidade que fica na nossa capital,
porque nós achamos que, ok, ia dar certo. Porém, o custo de vida na capital é muito alto também. Só que estava saindo mais barato ainda do que na Argentina, então a gente achou que daria certo. Só que quando a gente veio para o Brasil, aconteceram situações que já não são já comigo, é com a minha família e a família do Renan. Então, eu não vou ficar explicando aqui detalhes pra vocês. Então, vocês só precisam entender que aconteceram coisas que impossibilitou eles de conseguirem nos sustentar. Então, não ia ter mais apoio financeiro. E como que eu vou fazer uma faculdade integral, no nível de medicina, sem poder trabalhar? E sem alguém me dando apoio financeiro? Como que faz, gente? Porque, assim, eu tinha esperança, quando eu recebi essa notícia, que o meu trabalho na internet pudesse me sustentar. Só que não ia ser 100%, entendeu? Eu ia conseguir ali... Não ia dar. Eu tive esperança no começo, na verdade. E comecei a trabalhar muito na internet, muito, principalmente lá no Instagram. Só que eu não conseguia contar pra vocês o que estava acontecendo. Muita gente me perguntando o que estava acontecendo e eu não conseguia explicar, porque eu ainda tava com esperança de conseguir que as coisas dessem certo. Conseguir falar assim, não, vai dar certo, vou fazer a faculdade, gente. Eu vou contar pra vocês, eu tava pensando comigo, vou contar pra vocês quando tiver tudo certinho e só pra ir. Tô aqui trabalhando, consegui parcerias ótimas que me davam um retorno financeiro. Comecei a voltar a produzir conteúdo no YouTube, tava me dando um retorno financeiro. Só que, gente, pra morar numa capital, mesmo saindo mais barato que na Argentina, ainda era alto. E meu trabalho na internet não estava conseguindo alcançar o dinheiro que eu precisava. Sem falar que também não tinha a vida do Renan. E ele tava com a ideia assim, não, eu vou trabalhar, vou dar um jeito, trabalho à noite. Só que eu comecei a me frustrar muito, a me cobrar muito. Tipo, eu coloquei meu trabalho na internet como a minha maior expectativa pra solucionar todos os meus problemas. E nisso, isso foi me adoecendo. Tipo assim, não, eu preciso fazer isso dar certo. E eu preciso ganhar muito dinheiro pra eu conseguir me sustentar e entrar na faculdade. Porque chegou um momento que a minha psicóloga me fez perceber que se não tava dando certo, mesmo eu me dedicando tanto, se as coisas da minha vida estavam acontecendo contra, talvez era o momento de aceitar que talvez a medicina não é pra ser na minha vida, pelo menos não agora, talvez lá pra frente. Eu sou muito nova ainda. Foi difícil eu passar por esse processo de aceitação, de eu entender, porque esse é o maior sonho da minha vida. Eu não vou mentir pra vocês, esse é o maior sonho da minha vida. Eu sonho com medicina desde os meus 13 anos de idade. E eu lutei por isso por todo esse tempo. Não foi só um sonho. Eu lutei, tentei passar no Brasil, tentei passar na Federal, pelo Enem, depois fui pra Argentina. Todas essas coisas aconteceram, fiz a transferência. E parecia que tava ali, na minha frente, pronta pra eu agarrar e pronto, sabe? Mas essas coisas aconteceram. Então, esse processo de aceitação demorou muito. E eu tive, de novo, um gatilho pra minha depressão. Então, eu passei 2024 me cuidando muito, focadíssima em cuidar da minha mente e do meu corpo. Eu não podia contar pra vocês tudo isso que estava acontecendo, porque eu ia trazer um monte de incertezas, de tipo assim, tá, mas e aí? O que eu ia falar? Mas e aí? Eu não sei se eu vou, não sei se... Sabe? Não tinha o que entregar pra vocês. Foquei tanto em mim, gente, que foi um momento de autoconhecimento incrível. Eu me conheci, eu me amei, eu cuidei de mim, amei esse processo de olhar para o meu corpo, entrar na academia, me desafiar, cuidar da minha alimentação, enfim, foi todo um momento muito especial para mim. E o Renan também estava passando pela jornada dele, de processar o que estava acontecendo, de lutar, então nós dois estávamos passando por tudo isso. E o que eu acho lindo do nosso relacionamento é que nós passamos por tudo isso juntos. Não existe nenhuma outra pessoa no planeta que entende mais do que eu esteja passando e o que eu esteja falando com vocês do que o Renan, porque ele passou por tudo isso também. Da maneira dele, mas ele passou. E a gente chorou junto, a gente sonhou junto, a gente lutou junto. Então nós estamos aqui buscando um novo caminho. E eu acho isso muito bonito da nossa relação. Meu amor, eu te amo, porque eu tenho certeza que ele vai ver esse vídeo. Hoje, a minha mente tem muito mais clareza. E eu comecei a conseguir cogitar outras profissões, porque eu estava tão focada em tentar fazer dar certo com as armas que eu tinha naquele momento, que eu não conseguia pensar em outras hipóteses. Eu lutei muito, eu trabalhei muito para que desse certo, sabe? Eu e a minha família, e a família do Renan, sentamos várias vezes para pensar em outras possibilidades. Então aceitar essa limitação foi dolorida, foi angustiante. Eu poderia passar mais 30 minutos desse vídeo aqui explicando o quão ruim foi, mas eu acho que eu não preciso disso.
Acho que eu já disse tudo que eu tinha pra dizer. Agora, com mais clareza, olhando pra vida com outras possibilidades, eu entendi que a vida não é só um caminho. Que se ela te mostrou que aquele ali não dá certo por causa das suas limitações, existe sim a possibilidade de você reprogramar a rota e ser feliz e realizado em outro caminho. Eu venho vendo isso muito na terapia, minha psicóloga vem trabalhando, né? Eu acho muito bonito a terapia porque ela vem plantando sementinhas até que o paciente tem aquele clique e fala, nossa, é verdade, eu tipo... olhar a vida de uma forma diferente, porque foi isso que aconteceu. Ela vem há muito tempo plantando essa semente e aí do nada veio a clareza. Na minha mente, no meu coração principalmente, essa leveza de tipo, é verdade. O caminho que eu escolher, eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que eu vou ser uma ótima profissional. Vou me realizar financeiramente, porque eu sou dedicada, eu sou esforçada. E eu tenho certeza que tudo que eu faço é bem feito. Na medida do meu possível, dentro da minha realidade, eu faço tudo bem feito, porque essa sou eu. Então acreditar nesses potenciais que eu tenho, nas minhas capacidades, foram importantíssimas para poder eu começar a olhar para outros caminhos, assim. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, e eu comecei a ver que tem tantas possibilidades, porque eu tenho tantos talentos e dons e gostos, que eu comecei a ver que, nossa... A medicina se fechou, mas tem tantos outros caminhos que eu agora confesso que eu tô até, assim, analisando, começando a conversar com outros profissionais pra saber dessa área, pra saber daquela área, pra eu ver qual o caminho que eu vou tomar. Porque eu notei que a vida tem uma gama de possibilidades e não é justo comigo mesma eu fechar o meu coração e fechar a minha mente apenas pra uma direção. Então, por eu mesma, eu decidi fazer as pazes com o meu passado, fazer as pazes com a medicina e abraçar as novas possibilidades do futuro. O Renan também está pensando no caminho dele, eu também estou pensando no meu, sempre juntos, é claro, e a gente está em direção para uma nova jornada. Essa fase que eu estou trazendo na internet já há algum tempo tem refletido muito tudo isso que tem acontecido na minha vida. Então daqui pra frente, gente, vai ser mais disso, sabe? Mais sobre saúde física, mais sobre saúde mental, mais sobre alimentação, porque é isso que eu tenho vivido, é isso que eu tenho trabalhado, essa é a minha busca. E eu espero muito que esse vídeo possa ter dado um ponto final na história da Argentina. Eu sei que eu demorei muito pra poder falar sobre isso, mas eu espero de coração, gente, que vocês possam entender o porquê. Porque eu, sinceramente, se eu estivesse assistindo esse vídeo de uma influenciadora que eu gosto como seguidora, eu seria super compreensível, porque é uma história totalmente fora do controle de alguém, entende? Assim, eu não deixei de contar isso pra vocês porque eu não queria. Era porque tava muito complicado e muito caótico. Como que eu vou contar pra vocês uma coisa que eu nem tinha certeza sobre o futuro? Eu sou muito grata a tudo que a Argentina me fez, porque eu amadureci muito lá, eu fui muito feliz, eu tive experiências maravilhosas. Enquanto Buenos Aires estava barato, eu consegui aproveitar bastante. Eu falo com o Renan, a gente foi numa boa época, nós aproveitamos muito a cidade. Foi possível fazer coisas que a gente não conseguiria aqui no Brasil. A gente entrou em lugares lindos, comemos em restaurantes incríveis, conhecemos pessoas maravilhosas. E tudo isso foi possível porque a gente foi numa boa época, que o dinheiro lá estava possibilitando isso. Então, as coisas foram se dificultando durante o tempo, mas mesmo assim a gente teve possibilidades e nós aproveitamos, fomos felizes, na medida do possível, é claro. Tivemos muitas experiências boas. Buenos Aires vai estar no fundo do nosso coração. Eu falo com o Renan assim que quando a gente noivar e fazer um ensaio de casamento, a gente precisa fazer em Buenos Aires, porque faz parte da nossa história como casal, entendeu? Ali que nós nos tornamos marido e mulher. Mesmo a gente não casado ainda, foi ali que a gente morou junto pela primeira vez, a gente passou pelos primeiros perrengues financeiramente, na nossa saúde mental, assim, a gente foi se estruturando e se mantendo firme de uma maneira que hoje, pra mim, é inquebrável. E eu também cresci como mulher. Foi um período, foram muitos anos lá, então eu me desenvolvi como uma mulher, eu me conheci, entendi os meus gostos, as minhas qualidades, os meus defeitos, amadureci minha perspectiva de vida, enfim.
foi muito importante, assim, a gente ficou lá num período muito transformador, sabe, da vida, dos meus recém 20 anos aos meus 24 anos. Gente, é um período muito longo. E é lindo olhar pra nossa vida com afeto, mesmo com os problemas e as dificuldades, olhar pra esse período da vida e ver muito afeto, assim, muita paixão e falar, foi lindo viver isso aqui, foi maravilhoso e eu vou guardar no fundo do meu coração. E é isso, agora estou no Brasil, né, já tem um tempo. Hoje eu moro na antiga casa da minha família, porque quando eu era criança a gente morava nessa casa aqui. Depois que o meu padrasto morreu, a minha mãe criou muita, sabe, ela ficou muito dolorida, né, com tudo isso e não conseguiu continuar morando nessa casa. E aí ela se mudou para uma outra casa que eles tinham, que estava alugada. E nisso essa casa ficou fechada por muito tempo. Quando eu e Renan voltamos, ela estava abandonada, vou ser bem sincera, ela estava abandonada e a gente reformou ela e virou o nosso lar maravilhoso aqui. E daqui pra frente eu estou construindo uma nova história, com muitos sonhos, com muitas possibilidades e aberta a essas possibilidades. E eu convido você, meu seguidor, a entrar comigo nessa nova jornada e viver o que a vida me entregar. Juntos aqui eu vou estar compartilhando o melhor de mim, como eu sempre compartilho, e eu vou compartilhar o máximo possível da minha próxima jornada, dos meus próximos aprendizados, e eu espero muito de coração te ver nos próximos vídeos desse canal. Um grande beijo pra vocês e obrigada por estar aqui até o final. Tchau!